Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um programa Educação em Evidência. Lembrando para vocês que estão em casa que o programa Educação em Evidência, ele é voltado exclusivamente para que as escolas do nosso município possam apresentar aquilo que elas desenvolvem em suas estruturas. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber a Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral, Capitão Mor Galvão. A Escola Estadual Capitão Mor Galvão iniciou suas atividades educacionais no ano de 1911, passando por diversas transformações ao longo dos anos. Orientada por uma perspectiva integral de educação, a escola se sustenta por elevadas expectativas de aprendizagem e desenvolvimento, focadas sempre no processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos, oferecendo desta maneira instrumentos capazes de fazer com que estes alunos aprendam a se desenvolver em todas as suas dimensões. Em 8 de novembro de 2018, a instituição passou para a modalidade de ensino em tempo integral, atendendo hoje 269 alunos, advindo de diversos bairros da nossa cidade e também da zona rural. É dessa maneira que nós estamos tendo o prazer de receber hoje os gestores dessa tão renomada instituição para bater um papo conosco relacionado ao que é uma escola em tempo integral. E para nos acompanhar hoje no nosso programa fazendo uma mediação, nós estamos recebendo o professor Luiz Antônio. Professor Luiz Antônio, fique à vontade para as suas considerações iniciais, meu querido. E dizer para você que é um prazer muito grande recebê-lo hoje e que seja muito bem-vindo. Olá, professor Jair. Inicialmente quero agradecer o convite de estar aqui compartilhando com vocês desse espaço tão importante, estar aqui ao lado de Johnny, Vânia, companheiros de educação, celebrar esse programa pelo fato de trazer evidências, trazer resultados da escola pública, que com certeza tem muito a fazer, tem muita responsabilidade, mas também tem resultados a apresentar. Obrigado pelo convite. Muito obrigado a você, meu companheiro. E vou passar agora a palavra, né, para as suas considerações iniciais, o professor Jonathan, para que o senhor fique à vontade e diga para quem está em casa quem é o professor Jonathan. Primeiramente, olá para todo mundo, né? Obrigado aqui pela oportunidade, né, que a gente tem de estar apresentando. Vou me apresentar agora, eu sou o professor Jonatas, né? Sou professor de matemática, né? A disciplina mais amada aí dos nossos alunos. Se você não gosta, eu gosto de dizer assim, é porque você não foi meu aluno, tá bom? Mas hoje eu estou como gestor, né? A gente está tentando aí nessa jornada, a gente recebeu esse voto de confiança de toda a comunidade da escola e a gente está tentando aí fazer o melhor trabalho possível, tomando conta daquela escola que nós temos hoje quase 300 alunos e a gente está nessa batalha. Agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Porque é aquela história, né? Aquilo que não é visto é como se não existisse. Então, todas as oportunidades que a gente tiver para apresentar o trabalho que essa equipe de profissionais, nossos alunos, que essa comunidade tem feito, a gente tem que valorizar. Quero agradecer pela oportunidade e vamos para frente. Vamos apresentar para você que está em casa os trabalhos e os esforços que nós temos feitos lá para a nossa escola, para que tudo possa dar certo para o futuro dessa meninada, né? Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, viu, pela presença. E ao meu lado aqui eu tenho a professora Ivânia, né? Seja muito bem-vinda, professora. Diga para quem está em casa quem é a professora Ivânia. Bom dia a todos, bom dia ao programa. Meu nome é Ivânia, sou professora de Geografia, então é a disciplina mais amada, né, professor? Estou na escola há mais de 30 anos, né, e é uma satisfação ter passado ao longo dos anos, por vários processos educacionais que foram mudando, né? Então, a gente hoje se encontra com o ensino médio integral, é uma nova oportunidade para o nosso alunado, não está fora das ruas, não está nas ruas. Então, é uma oportunidade que esses meninos estão tendo de evoluir profissionalmente. E para a gente é um prazer, né? Estar passando por tudo isso e chegando a esse patamar. Muito bem. Que coisa interessante, professor Luiz Antônio. É que hoje nós estamos recebendo o Jonathan enquanto gestor, né? Dando continuidade a um processo que foi iniciado em 2018, né? Que foi a escola de tempo integral e que junto com ele está justamente a ex-gestora, né? Que foi a pioneira no processo de implantação, né, junto à Secretaria de Educação, dessa escola de tempo integral. Que coisa boa, né? Conseguimos unir o útil ao agradável, né? Trazendo o atual e trazendo o que conseguiu fazer o processo de implantação, né? Mas assim, já que os dois se apresentaram para quem está em casa, né? Disseram realmente para quem está em casa quem eles eram realmente,
Eu gostaria muito que o professor Luiz Antônio dissesse para quem está em casa quem é o professor Luiz Antônio, profissionalmente falando. Bom, meu amigo Jair, o professor Luiz Antônio, como você já disse aí, né, o meu título de nobreza é esse, professor, apesar de estar nesse momento fora de sala de aula, estou com afastamento para estudo, mas sou coordenador também do Estado, do Rio Grande do Norte, faço parte da rede municipal e da rede estadual, e assim como meus colegas aqui, a gente já trabalhou com o ensino médio integral, que para mim é uma oferta que a gente precisa hoje, tem um olhar muito especial, é uma oferta diferenciada, que tem os seus desafios. Eu me sinto feliz de ter também uma experiência significativa na Escola Estadual Tristão de Barros, saí de lá para o estudo que estou agora dedicado. E assim, sempre também antenado com as escolas que nós temos, o Capitão Morgalvão, se Johnny me permite, eu chamo Johnny porque temos uma experiência já, um trabalho, e Vânia, eu vejo hoje o Capitão Morgalvão uma crescente, uma escola que vem cada vez mais crescendo, conseguindo respeitabilidade social, com certeza pelo trabalho dessa equipe. Mas a oferta, queira ou não queira, ela traz uma certa mudança no DNA da escola e vai colocando a escola alinhada numa perspectiva em que os professores precisam repensar suas práticas, repensar suas metodologias, porque o ensino médio integral não é só uma questão de tempo a mais na escola, é também uma mudança de mentalidade. A mentalidade do professor, do aluno, da família e da gestão, que a gente certamente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Então, diante de tudo que o senhor apresentou aí, foi justamente onde o senhor resolveu desenvolver o seu mestrado, o seu doutorado, é isso? Hoje, o meu objeto de pesquisa é na educação profissional e tecnológica. Não deixa de dialogar com a educação integral, porque eu entendo que a educação integral tem que ser integrada. Meu objeto de estudo trabalha muito com essa perspectiva de integração curricular, de integração das áreas. E hoje a ideia de uma escola fracionada, ela já não conseguiu ser superada, mas precisa ser vencida. Aquela escola dividida em muitas disciplinas acontece por uma questão curricular, mas tem que encontrar uma maneira desse currículo se integrar, dialogar nessas áreas, porque a vida não é assim. A vida não é assim. Se você hoje pensar que você tem um problema na sua vida, esse problema não é disciplinar, esse problema é interdisciplinar. Se você tiver um problema financeiro, aquilo afeta a sua família, afeta seu casamento, afeta tudo. Então a vida é interdisciplinar. E a escola, ela muitas vezes teima em ser disciplinar. Nós respeitamos as estruturas e as unidades do conhecimento, mas tem que encontrar uma maneira de fazer essas disciplinas dialogarem umas com as outras. Muito bem, muito bem. Para vocês que estão em casa, nós vamos conhecer um pouquinho do que é essa educação em tempo integral, né? Então, professor Jonathan, como era o capitão antes e como é o capitão hoje com a educação em tempo integral? Essa pergunta, ela é bem importante porque, assim, como o professor Luiz falou, a educação integral, ela tem que ser uma educação voltada para o todo. Os aspectos, diferentes aspectos do aluno, eles precisam ser abordados agora pela escola. São meninos que passam o dia todo com a gente lá. Eu costumo falar assim para os pais dele, olha, seu filho agora, geralmente ele agora vai ter tua casa como dormitório. Porque casa mesmo agora, é a escola. Então quer dizer que na educação integral o aluno não fica ocioso, ele está lá produzindo. Exato. Porque pode ser que seja a maior dificuldade hoje da comunidade de tentar entender, né? Que a educação em tempo integral, o aluno não vai para lá para ficar apenas, para não ficar ocioso na rua, isso, né? Para ficar um turno ocioso em casa. Mas ele está lá produzindo. O interessante é que eu participei de toda essa transição. Eu entrei na escola como professor, e a escola era escola regular, né? E aí eu participei de toda essa transição até a gente chegar onde nós estamos hoje, já há 4 anos aí como escola integral. E essas dúvidas, elas são cabíveis e estavam na mente de muita gente. Como que o aluno vai passar o dia todo na escola? Porque na escola regular você tem ali as disciplinas de base, a grade comum curricular, que você em 5 aulas diárias você venceu aquilo ali e você já está dispensado para ir para casa. Como que a gente vai colocar esse menino agora para passar o dia todo na escola? E aí agora a gente entra com aquela ideia na escola integral daquela base diversificada, que são disciplinas também voltadas para integrarem
essa base comum e fortalecer essa base comum, dando assim um suporte maior para que esse aluno esteja sim estudando matemática, física, química, geografia, mas que ele esteja estudando isso com um suporte, um alicerce maior, para a gente tentar abordar esses conceitos, esses temas de outras maneiras. E essas são as disciplinas diversificadas que a gente vai falar aqui de várias delas. Então, no caso, quando nós falamos em base comum, só para quem está em casa, né, para ficar um pouco mais atento, geografia, nós estamos falando da base. As disciplinas... Que é português, matemática, geografia. Isso. Então, a escola em tempo integral tem a base comum. Exato. Né, e tem uma base diversificada. Correto. É isso? Agora me diga, essa base comum e essa base diversificada, é como se, por exemplo, nós temos 2 turnos, né? Isso. No primeiro turno seria a base comum e no segundo a base diversificada, que ainda é uma dúvida muito grande por parte da comunidade, ou elas estão integradas? Professora Ivânia, você pode... Elas já estão integradas, né? Até porque o integral, ele já manda que a gente comece a fazer com que esse aluno, ele já comece a ver uma... Não tem dê só importância à base comum, mas como um todo, né? Então, essa disciplina, ela tem que ser integrada, não tem um horário diferente para ela, não, ela está integrada. Então, toda hora que você chegar na escola, o aluno estará produzindo, né? Tanto pode estar assistindo a aula da base comum, como das eletivas, que fazem parte das disciplinas integradoras, e agora a unidade curricular, que são as trilhas, né? Então, está lá dentro, está todo junto com esse horário. Não tem um horário específico para elas acontecerem, não. Então, elas estão totalmente integradas entre si, né? A ideia é fazer esse caldo, né? Diluir essas disciplinas todas em um mesmo conceito, que é o conceito de educação integral. Então, a gente não deixa separado, olha, agora vai ser as matérias que são, alguns dizem até assim, é matéria mesmo, matemática, não. Agora, a educação integral, tudo isso tem que dialogar, como o Luiz falou, né? Todas essas disciplinas têm que dialogar. Então, quanto mais até misturadas elas estiverem nesse caldo, se diluindo umas nas outras, é mais importante, é mais sadio para o aluno. Professora Ivânia, se fosse para a senhora elencar a principal dificuldade, quando foi o processo de implantação, né, em 2018, que a senhora teve que enfrentar? A estrutura, né? A estrutura é a maior dificuldade que a gente ainda tem hoje. Eu acho que ainda né? Ainda é a maior dificuldade que a gente tem. Se não fosse isso, graças a Deus, com acompanhamento, né, dos professores, que a gente tem agora os coordenadores por área, que ficou bem melhor para a gente trabalhar, né? Então, se não fosse a estrutura, a gente estaria bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Agora me diga uma coisa, diante desse processo, né, de uma das dificuldades que foi colocada pela professora Ivânia, dá para se dizer que o caminho é a escola em tempo integral? É. Eu acredito para que vencer sim. todas essas mazelas sociais que nós temos hoje, tirar esses jovens, essas crianças e jovens, desse processo de vulnerabilidade que nós temos hoje? É aquela ideia, né? Nós não temos a nossa estrutura que a gente entende como estrutura necessária e importante e adequada para uma educação integral. Não temos, mas nós somos uma escola que trabalha muito e batalha muito por essas coisas, então a gente tem um certo nível de comodidade para nossos alunos, né? A gente tem salas de aula climatizadas, a gente conseguiu ampliar nossos banheiros, a gente tem um refeitório bacana, mas há uma demanda para que o aluno possa passar o dia todo lá na escola. Há uma necessidade maior ainda de uma estrutura adequada. Mas a gente entende que, mesmo sem essa estrutura adequada, os meninos estão lucrando mais, evoluindo mais, sendo mais capacitados ao dia a dia, à vida que virá pela frente, nessa educação integral. Mesmo assim, com essa dificuldade de estrutura, eles estão sim, a gente percebe isso na saída dos meninos da escola. Eles saem com outra visão de mundo, mais preparados para batalhar pelo que a gente fala tanto na educação integral sobre projeto de vida. O sonho de vida, que a educação integral ela é totalmente voltada para isso, o sonho de vida, o projeto de vida de cada estudante. E a escola toda, desde do ASG, desde o porteiro, até os professores, até a gestão, ela tem que estar concentrada nisso. O que a gente pode fazer para facilitar e propiciar para que aquele aluno consiga alcançar esse projeto de vida dele? Todos têm que trabalhar nesse diálogo. Então, quando a gente fala em projeto de vida, né? A gente pode estar citando o que, professor Luiz Antônio? Projeto de vida é a gente estar pensando numa escola que faz sentido para o aluno, que conecta os sonhos dele com a escola. Por quê, Jair?
Hoje, quando a gente pensa na literatura educacional, a escola muitas vezes se desligou do mundo. Então, a escola não é só preparar para o Enem, que hoje é a nossa, vamos pensar assim, que é uma coisa que cobra muito da escola, mas é preparar para a vida, é dar condições desse jovem ter um senso de propósito e ele se identificar também com o seu lugar no mundo. Você, eu, nós aqui nesse momento, com certeza a gente tem uma noção do nosso lugar no mundo. Esse jovem precisa ter uma noção sobre isso. O ensino médio no país, a gente tinha muita deficiência e ainda tem, mas a gente tem duas possibilidades. O ensino médio integral é esse caminho que ajuda esse jovem a pensar um pouco no seu projeto de vida. O projeto de vida hoje na escola integral, ele é o sol, vamos dizer assim, pelo qual, ou em relação ao qual se gravita todas as atividades, porque se ele está aprendendo geografia, tem que estar a serviço de quê? De um projeto de vida, que ele vai se configurando, que ele vai se formando, que ele vai se consolidando. Então o projeto de vida é fundamental na escola integral. Porém, a gente sabe que isso passa por muitos desafios, inclusive para um professor, que hoje é uma crítica que se tem. Como é que você é formado em geografia e vai conseguir dar aula de projeto de vida? Né? Você foi formado para matemática, como você vai dar aula de projeto de vida? Então, aí entra a necessidade do Estado ter uma formação e ter um cuidado nessa implementação. A reforma do ensino médio hoje traz esses desafios. E o que a gente diz, assim, é uma crítica que não é a um governo apenas, mas a uma estrutura, é de começar as coisas sem muitas vezes ter um piloto. Eu sei que não dá para começar quando tudo tiver propício. Também sabemos, senão não vai começar nunca. Mas também não tem como você pegar um modelo desse e rodar em todas as escolas achando que aquilo vai ser simples. Eu atuei na Escola Estadual Silvio Bezerra de Melo e nós começamos lá o integral. Então, só para vocês terem uma ideia, primeiro, só o aluno, nem o aluno aceitava o modelo. Porque você tem que educar os alunos, tem que educar os pais, tem que educar os professores, tem que mudar a chave. Então, assim, tudo é um processo. Porém, a gente reconhece que, ao mesmo tempo que não dá para esperar os melhores tempos para fazer, também não é possível fazer sem um piloto. Porque a nossa crítica muitas vezes roda em todas, é como se eu mandasse você para a guerra sem você ter nenhum preparo. Então as pessoas perdem um braço, as pessoas perdem um olho, as pessoas saem amputadas profissionalmente, porque não é simples para ela trabalhar com um componente que ela nunca teve uma base ou teve uma noção maior. Muito bem, dentro dessa complexidade que o professor Luiz Antônio colocou, né, relacionado à questão da educação em tempo integral, a Secretaria da Educação consegue fazer esse acompanhamento junto a vocês, junto às escolas em tempo integral? Existe uma equipe de implantação para isso? Existe sim. Eu confesso que, mesmo com um acompanhamento, que sim, obviamente poderia melhorar, poderia ser mais aquele acompanhamento de chão de escola. A gente recebe visitas, são visitas esporádicas, mas também não são... Ontem mesmo a gente estava respondendo um formulário questionando que queríamos mais essa frequência, essa participação, Mas a gente tem uma equipe, falando agora com relação ao Capitão Morgalvão, que é uma equipe muito estudiosa. É um pessoal que se debruça sobre os materiais, sobre os livros. Nós em vários aspectos, como escola Capitão Morgalvão, nossa equipe já serviu de exemplo para o projeto, para a ideia do integral, porque é uma equipe que realmente procura se informar. A gente tem choro, por exemplo, a gente tem relatos de professores que, no primeiro momento, quando o integral chegou para a gente, que se debruçou sobre aquele material, até lágrimas escorreram. Mas são professores que estão lá até hoje e que se aprofundaram no projeto, que tomaram posse do projeto e que estão hoje dando show dentro da escola, estão hoje dando seu show dentro da escola. A professora Ivânia pode falar porque ela está dentro dessa problemática que é a capacitação dos profissionais. A gente investe muito nisso, a gente trabalha muito com isso, a gente se debruça muito sobre esse material, mas realmente é complicado. A educação então, integral... hoje, no caso, a equipe está mais humana. Tá sim. E esse processo de humanização transparece para os alunos e fortalece eles para que eles adotem o tempo integral como o ponto-chave da situação, não é isso? Agora me diga, o projeto de vida possibilita o processo de protagonizar para o aluno?
na realidade, esse projeto de vida é para que o aluno ele aprenda a ser o protagonista da própria vida dele. Esse é o principal, esse é o foco. Então, só para quem está em casa, Jonathan, o projeto de vida, ele não se sustenta apenas em um aluno direcionar apenas à universidade. Não. Para que quem esteja em casa nos ouvindo possa colocar isso na sua mente, né? Porque, infelizmente, né, a grande parte da comunidade ainda tem a escola em tempo integral, né, com o projeto de vida sendo a base, né, o bolo da cereja ali, e que direciona o aluno apenas para o Enem, para as universidades. Isso não acontece. Não. A gente tem aluno lá no Capitão, um exemplo bem simples. Eu tive 3 realidades agora esses dias. Eu estava numa loja, a mãe chegou e disse, minha filha chega em casa com um monte de projeto na cabeça, o que é que ela vai ser? Todo dia ela muda, né? Então, porque ela está assistindo as aulas de projeto, ela falando, né? Outro dia eu estava com um aluno, ele disse, eu já estou com o meu projeto de vida montado. Qual é, Brian? Você é caminhoneiro, né? E o projeto dele já está montado. E outro aluno, outro dia, mesma coisa. Professor, eu estou em dúvida se eu quero ser policial, se eu quero ir para a faculdade. Então, eles começam, principalmente na primeira série, quando eles chegam, né? Eles começam a ver essa disciplina, então eles já começam a cabecinha buscar o que é que eles querem realmente, qual é o projeto de vida deles. É que a gente tem que dizer, não é que a gente não queira que os nossos alunos vá para a universidade, é o que a gente sonha, almeja, né? Os pais, a escola, mas eles já começam a ver qual é o projeto de vida deles, o que é que eles querem da vida. Então fica aberto um leque de possibilidades, mas para que eles não esqueçam que a educação é a base. Né? É o único instrumento de transformação do ser humano. Dizer, do ser humano, dessa sociedade desregulada que nós temos hoje e que, infelizmente, viu, essa sociedade que ainda insiste em desvalorizar a educação como sendo esse único instrumento de transformação, né? Mas me diga, professor Ivânia, a senhora que está em sala hoje, né, lidando com o projeto, vamos dizer assim, propriamente dito, diante dos seus avanços, né, diante de tudo que vem acontecendo, que vem possibilitando, a aceitação do aluno hoje. A senhora percebe mudanças de quando era um ensino regular para hoje, mesmo eles estando ali 9 horários por dia, é isso? São 9 horários. Eu já tenho muitos anos de carreira e sala de aula também, né? Eu só saí para a gestão. Então, assim, a gente vê a mudança, é muito bonita a mudança dos nossos alunos no integral, né? A preocupação deles com os outros alunos, né? Até na própria aprendizagem do outro coleguinha. Eles são mais humanos, eles ajudam. Até porque também tem a disciplina, que é estudo orientado, né? Que é justamente para que eles ajudem uns aos outros e que façam as atividades. Então, a gente já vê essa humanização desses meninos. Não tem aquela preocupação, terminou, correu, vai embora, ninguém se comunica. Então, na escola, eles já fazem esse trabalho. Então, e o Capitão Morgalvão hoje, especificamente, essa parceria, né? Nós já colocamos que os alunos já estão vestindo a camisa, né, do projeto, a camisa da instituição. O processo de humanização e valorização vem aumentando, né, a passos, pode dizer assim, a passos largos, né, porque como o professor Luiz colocou, alguém que tem que dar o primeiro passo, né, e que bom que com todas as dificuldades, né, com todos os percalços que a escola enfrenta hoje, mas o projeto ele vem avançando, né. Agora me diga, a relação hoje família e escola, vocês sentiram que há uma valorização maior por parte da comunidade? Quando eu falo da comunidade escolar do Capitão Morgalvão, relacionada à escola? Sim, nós percebemos que há sim uma valorização maior. Até porque o ensino integral, ele de certa forma, ele é mais voltado para aqueles alunos que realmente querem se dedicar aos estudos. Um aluno, por exemplo, um aluno que muitas vezes ele tem condições de estudar, passar 9 horários por dia, passar o dia na escola, mas ele não quer aceitar essa proposta, ele vai procurar uma escola regular. O aluno que toma essa decisão, eu quero ir para uma escola integral, eu topo essa proposta de dedicar mais tempo do meu dia para a educação. O aluno que topa essa proposta geralmente é um aluno que tem um alicerce familiar mais estruturado, que vai estar mais direcionado, que vai estar orientando esse menino a aceitar também essa proposta. Então os pais são mais inseridos nesse contexto. As convocações que nós fazemos de pais geralmente dão uma maior quantidade de pais do que o que nós temos antes.
Então são pais que realmente estão mais voltados para essa realidade. A gente tem tido sim um apoio. O contato com os pais, ele é um contato mais próximo, porque o filho dele, ele está o dia todo na escola. Então a gente não pode ter um contato que não seja satisfatório com essas famílias. Se eu fosse deixar o meu filho o dia todo na escola, eu ia sim querer estar de dentro da escola para me informar o que está acontecendo lá. Então isso já propicia para que o relacionamento escola-família seja favorecido. Então, no caso, o aluno entra 7h20, é isso? E sai 5 da tarde? 5. É, né? Então, se nós observarmos, é uma jornada um pouco puxada, né? Que se a gente for ao pé da letra para nós observarmos o processo de adaptação, para alguns alunos realmente fica muito complicado, né? Por isso que muitos não preferem se direcionar para a escola regular, né? Olha, é interessante, eu acho que nós trouxemos alguns exemplos, um relato de um aluno novato, chegou na escola agora, chegou com receio, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Mas aí hoje já está lá morrendo de amores pela escola, morrendo de amores pelo projeto, pela ideia do integral. Então assim, quando eles chegam, primeira série, o primeiro ano, a gente tem muito isso, né? Os meninos ainda estão em fase de adaptação, vieram do ensino fundamental, que a proposta é outra e aí lógico, cai no ensino médio, que aí muda a ideia e ainda entra na escola integral, é muita mudança, Só que aos poucos eles vão se adaptando e chega um momento, aluno sempre vai ser aluno. Aluno, a grande maioria sempre vai gostar de horário vago, sempre vai gostar de... Mas chega um momento em que eles não se visualizam mais numa escola regular, indo para a escola só passar um horário, um expediente. Eles realmente se tomam posse dessa ideia do integral e dessa ideia de passar o dia na escola. Muito bem. Agora me tire só uma dúvida. E é inclusive para quem está em casa também, né? Quem fica integral? São só os alunos ou a equipe também tem essa obrigatoriedade ou existe uma flexibilização para que o professor não fique só naquela escola e possa dividir sua carga horária? Como é que está funcionando isso aí? Hoje, né, no início não. Logo quando chegou o integral nas escolas, o professor ele teria que ser integral, né? Hoje já tem uma flexibilidade maior, porque até pela demanda do Estado, que é muito grande, e a falta de professores, né? Professores que tenham uma carga horária disponível, ou professor, por exemplo, o temporário, ele não pode pegar o integral. Então, é aquele professor do processo seletivo, que a gente chama, né? Então, ele já não pode. Então, a escola já tem essa flexibilidade de você atuar nessa escola, né? E não fazer parte do integral. E tem professores que a carga horária não dá, não completa, vai para outra escola, tá entendendo? Existe, mas para o integral, a proposta é que o professor seja integral também. Integral. Né? Fica até melhor para a gente trabalhar. E que possibilita até que esse processo de humanização venha se fortalecer, né, professor Luiz? Porque a ideia é assim, com licença, professor Luiz. Não, meu querido. Não. Quando esse projeto chega para a gente, chega assim, olha, o professor ele vai ser integral também na escola, infelizmente hoje não é mais, né? Tem todo isso que a professora Ivânia falou. Isso até um baque, né? Para o próprio professor. Né? Mas quando isso chega para a gente, chega com aquela ideia, olha, os professores também vão ser, a gente sempre vai estar almoçando junto com os alunos, a gente vai ter um convívio mais próximo dos alunos, que é necessário para a educação integral, é necessário. Mas infelizmente, pelo que a professora Ivânia falou, a gente está capengando ainda nesse aspecto, como Estado. Como projeto, né? Porque se nós observarmos, Luiz, professor Luiz, muitas escolas batem muito numa tecla que é uma coisa chamada humanização, que é isso que a gente vem conversando aqui há muito tempo, né? Mas se nós pegarmos a fundo, nós vamos observar que muitas escolas estão só no discurso. E o processo de humanização relacionado ao aluno está um pouco lento, né? Então, essa estrutura em tempo integral, que possibilita uma maior integração, né? Não só entre as disciplinas, né, da base comum, da base diversificada, mas também entre alunos, professores e funcionários. Isso fortalece, né, professor Luiz Antônio, esse processo de humanização que tanto se pede, né, por parte da comunidade, que as escolas venham a... E o que Johnny coloca, Ivânia, sobre a questão, inicialmente é passado que o professor teria essa dedicação integral, exclusiva, dentro daquela escola, que a gente tem evidências que mostram que se o professor já vive em 3 escolas ao mesmo tempo, ele tem 3 vidas em uma. Ele está correndo 3 vidas em uma. Então, ele não tem condição de ter qualidade nem de vida, nem de educar ninguém
você com 3 escolas ou 4. Por exemplo, o professor de espanhol hoje na rede, como é que está a situação dele? Vai se precarizando, porque ele precisa de muitas escolas para poder dar conta de sua carga horária. Então, é isso que o John coloca, né? O Estado precisa rever, porque inicialmente era esse o modelo, rodava dessa forma, hoje não. E aí eu coloco também sobre essa questão que o John fala, sobre esse impacto de chegar numa educação integral, por quê? Porque muitas vezes a gente fica pensando na questão do tempo, porque o tempo não é uma premissa, é uma consequência. Você para educar bem precisa de mais tempo, mas você precisa de quê? De mais espaço, como a Ivânia coloca, e você precisa de uma mudança curricular, Johnny. Porque é esse o problema. Se você, inicialmente, muitas escolas, elas ampliaram o horário para ter aula expositiva, para ter mais do mesmo. Então, a educação integral, ela corre um risco, claro que a gente não está colocando isso como algo que está acontecendo na regra. Mas corre um risco o seguinte, se a escola não tiver uma mudança curricular, não tiver uma mudança estrutural, você pode ter uma escola ruim em dobro. Então, a escola integral pode ser uma escola boa em dobro, ou pode ser uma escola ruim em dobro. E esse aluno, por exemplo, eu tive de ir às cidades, aplicar a prova Brasil, e chegar na escola integral, os alunos dizerem que estavam o dia todo numa escola, mas sem o currículo realmente diversificado. Ele tem que ter acesso a outros capitais culturais. Se for para ter aula expositiva, do mesmo jeito que ele tinha antes, não faz sentido. E outra, vencer a ideia de que a aula foi sequestrada pela sala de aula. O integral, ele vai mostrar que existe a possibilidade de aprender em outros espaços. Você precisa ter uma biblioteca boa, você precisa ter acervo, você precisa ter parceria com outras empresas, você precisa ter laboratórios bons, você precisa ter equipamentos que possam ser utilizados, porque na proposta que saiu agora, o desenho do integral, é que o aluno tem acesso a outros equipamentos públicos. Mas isso não se faz assim, em 2 palitinhos. Então eu sempre digo que no papel está muito bacana. E tem que ficar bacana no papel. Agora, quando vai para o real, quando se encarna na materialidade, aí nós vamos ter os desafios. E eu não estou dizendo que a gente não tenha que enfrentá-los, mas que a escola tem que ficar de olho. Johnny falava aqui sobre situações de luta. Porque assim, está lá o integral, mas ele tem que lutar como gestor, e Vânia também, que foi protagonista, lutar para garantir o mínimo para essa escola. Porque assim, na hora de rodar, todo mundo vende como algo, mas a gente também não pode romantizar que para materializar isso no dia a dia, dá trabalho. E eu digo a você almoça em casa, você precisa descansar. O seu biológico pede, o seu psicológico, você tem um descanso. Você tem uma estrutura para descanso? Aí você tem um aluno que vai continuar trabalhando depois do almoço? Também não funciona assim. Então, tem que garantir as condições objetivas e materiais para rodar. Agora, nós defendemos que hoje, para a situação que a gente tem no país, nós só temos hoje 2 modelos, na minha visão, que conseguem dar conta de ter um ensino médio com cara. É o currículo integrado do IFRN, que quem olhar para lá sabe que o investimento maciço dos governos. Então, fazer educação de qualidade não faz sem dinheiro. E o integral, que já mostra, porque o professor do integral também tem um plus financeiro, ele tem lá um valor que não é muito, mas já é. Então, você, para qualificar a proposta, você vai precisar de quê? De investimento. E cabe à sociedade cobrar isso, né? Cobrar esses resultados. Bom, John, não é só Johnny ir lá na Secretaria de Educação cobrar cadeiras. Eu entendo que isso é uma luta da comunidade. E eu concordo com ele, eu trabalhei numa escola integral com 400 alunos, cerca de 200 ou 300 pais, com você. Os pais, a família é totalmente diferente, eles são responsivos. Ele quer saber o que o aluno está almoçando, ele quer saber o que foi aquela comida, porque ele sabe que o filho dele, o maior patrimônio, está ali o dia inteiro. Então, eu entendo que essa luta da gestão tem que ser uma luta da comunidade. E eu acredito muito que esse modelo vai prosperar, mas com investimentos maciços. E não deve ser uma política de governo, deve ser uma política de Estado que realmente funcione. Muito bem, você falou um ponto interessante, né? Que, infelizmente, a nível federal, a escola em tempo integral já é uma política de Estado. Infelizmente, no Rio Grande do Norte, né, vem se arrastando desde a época de Robson Faria, né? Que foi quem implantou a escola em tempo integral, com a professora Cláudia Santa Rosa, né? E que vem se arrastando e que, infelizmente, ainda não virou uma política de Estado. Né? Talvez se tornasse uma política de Estado, né, professor? Esses investimentos
mesmo que não fossem maciços, mas poderiam vir em maior quantidade, né? E é justamente baseado nisso que eu gostaria de saber de vocês dois, enquanto representantes da instituição, né? Como a Secretaria vem lidando com essa situação em termos de estrutura, de investimento no projeto, né, de tempo integral, no Capitão Morgalvão especificamente hoje? Nós tivemos um avanço do ano anterior para esse ano nessa parte de infraestrutura. Eu confesso que foi um avanço que até nos deixou assim, admirados. A gente nunca viu algo desse tipo. A Secretaria ela criou um projeto chamado Pague Predial. E é um projeto de recurso voltado para a infraestrutura da escola. A gente se queixa tanto de que a estrutura do integral não é viável, não é satisfatória. Então parece que a Secretaria ela tem começado agora a despertar para isso. Foi um início. Eu confesso que obviamente não é suficiente. A gente tem muita solicitação dos alunos que ainda precisam ser abarcadas e abordadas, necessidades que são passadas para a gente, que a gente não tem condições, o Estado não propicia essa condição. Mas ela tem começado a despertar. Creio eu que isso é uma luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel. O Estado ele tem começado a despertar, isso foi um primeiro passo. Esperemos que virão outros, eu creio que virão outros. Não ser descontinuado por outro. Exatamente. Governo, porque o problema é a infelicidade maior é essa. Essa descontinuidade das políticas, que é um mal do país, já cabe a gente mencionar, e deixar isso aqui para a comunidade que assiste da escola, que lute para que isso continue sendo uma continuidade e não se descontinue com a mudança de governo, porque isso não era para ser uma bandeira de um governo. Não estou nem dizendo que o atual encarne isso, mas talvez um pouco mais ou um pouco menos, mas que isso era para ser uma política de todos os governantes, garantir qualidade mínima nessas questões. Você foi diretor Tanto continuidade, né? Você foi gestor do Tristão, aí fica muitas vezes uma situação, uma escola que recebe quase nada, uma recebe um pouco e a outra recebe muito. Essas assimetrias gerando, por exemplo, insatisfações na rede. Então, até mesmo disputa entre as escolas, né? Quer dizer, tensionamento desnecessário. Por que uma escola recebe mais, outra recebe menos? E se uma escola tem precarizações, em tese, ela era para receber mais do que outra que tem uma condição melhor. No país é quase que o inverso. Então você melhora um pouquinho para poder conseguir algum recurso, quando na verdade isso deveria ser em atenção às necessidades fundamentais da escola. Porque a educação, na verdade, não pode dividir, ela tem que unir. Né? Correto. Se nós observarmos, se a rede ela estiver unida, né, nesse processo de avanço nas estruturas educacionais, com certeza a comunidade vai ganhar muito com isso. Né? Então, para vocês que estão em casa, nós estamos tendo o prazer hoje de receber a Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral, Capitão Morgalvão. Lembrando para vocês que é uma escola centenária e que há muitos anos, há muitas décadas, vem fazendo com que grande parte da comunidade que por lá passou, hoje esteja inserido no seu projeto de vida de alguma maneira. E estamos recebendo também o professor Luiz Antônio, um dos maiores, vamos dizer assim, mais respeitados, né, agentes da educação do nosso município, quem sabe até sua, meu amigo, do nosso estado, para brilhantar, né, para fazer essa intermediação junto com a gente aqui. Agora eu vou pedir para vocês fazerem alguns comentários, né, tanto o professor Jonathan como a professora Ivânia, relacionado a alguns projetos, né, que a escola veio desenvolvendo com o passar, né, dos anos, e para a gente falar a perspectiva, ou as perspectivas, para os projetos futuros, né, porque a escola tem que trabalhar, né, nessa visão, para tentar integrar essa base diversificada com a base comum e fazendo com que o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, né, do Capitão Morgalvão venha acontecer de forma concreta. Vamos lá, vamos começar? Vamos dar uma olhada em algumas imagens, é isso? Para o pessoal ficar assim. Aí nós temos alguns dos eventos, algumas das atividades que nós temos produzido na nossa escola. Isso aí foi o final do ano passado aí, esse momento da posse aí, né? A gente está tentando aí continuar tocando o barco, né? Mas pode... No caso, está você como diretor? Isso, e o professor Ronaldo como vice-diretor. Como vice-diretor. Isso. Bem. Aí nós temos aí a nossa equipe de coordenação pedagógica, tá certo? Participando aí desse treinamento com relação às trilhas, que são um dos aspectos do ensino integral, que mudou agora também com o novo ensino médio,
que abarcou agora também essa ideia. E aí são esses momentos de formação aí, de aprofundamento então, aí no nos caso, trabalhos. professor Ivânia, a Secretaria de Educação vem chegando, né, com as com atividades. Com as formações, ela está chegando, Bem, muito bem. E esse pessoal aí que vai para as formações, chega na escola e tem que replicar, né? Para os demais. O aluno da escola integral, ele é muito acolhido. Nós temos o acolhimento diário, né? O aluno ele é recebido na escola de uma maneira diferenciada e também esse acolhimento que acontece diariamente, né? O contato, o convívio com os alunos. A gente sempre faz aí sempre aproveita esses momentos especiais para fazer essa festa aí na chegada dos meninos. Aí, no caso, vocês estabelecem quem faz esse acolhimento? Sim, há uma escala, todos participam, a gente gosta de fazer de maneira bem diferenciada. É bem bacana esse momento. Que bacana. Às vezes ele acontece não só ali na entrada, no momento de chegada, mas a gente reúne o pessoal no auditório para fazer aquele momento especial com todos de uma só vez, né? E aí nós temos várias maneiras. Aí nós temos aí a nossa vice-gestora Cristina, né? Eu fui vice-gestor, ela foi a diretora aí na gestão passada e ela continuou lá com a gente, lá dando todo esse suporte, e todo ela esse já apoio. Foi vice-gestora. Sim, é a professora Ivânia. Né? É porque na realidade... Que ciclo bacana esse que vai se renovando, né? Eu vou falar como homem, porque eu tô homem, né? Diz o ditado que grandes homens estão alicerçados nas costas de outros grandes homens, né? Assim? Então... Não é o contrário. Agora mulheres, né? E grandes mulheres. Tem que incorporar as mulheres. Agora tem que falar aí. das mulheres, né? Então nós temos aí a nossa biblioteca, tá certo? Com acervo, o acervo sempre sendo investido. Nós tivemos aí no final do ano passado aí um grande investimento de acervo, feito de acordo com a solicitação dos nossos próprios alunos. Eles participam dessas escolhas, desse acervo literário. Então a gente investe bastante aí na biblioteca da nossa escola. Pelo visto aí dá para perceber que ela recebeu uma roupagem diferenciada, né? A gente fez no final do ano passado uma reforma na escola. Uma reforma, a gente pintou a escola, a gente para dar melhores condições para os nossos alunos, né? Deixar com a cara nova, ficou bem bacana, tá certo? São os coordenadores diários, né? No momento que eles estão estudando para replicar para a gente. Então eles têm esse cuidado sempre de estarem debruçados sobre os livros. Aqui é porque tá meio... Maio amarelo? Aqui é esse momento que... Acho que foi da apresentação, não foi, Jonathan? No início do ano, que tem Ritinha. Sim. Nossos parceiros, é aquela ideia, né? A escola, a gente falou sobre isso, né? A escola integral, ela busca também, essas parcerias são extremamente importantes. E a gente tem essa escola, a gente tem um projeto, você falou aí sobre projetos futuros, né? De colocar no Capitão Mauro Galvão um polo também de educação no trânsito. Inserir dentro do projeto integral essa ideia também de educação para o trânsito. A gente tem todo o apoio aí do pessoal do Detran, que estão dando aulas para os alunos dentro das disciplinas da grade diversificada do integral. Eles estão lá com a gente, dando aula de trânsito para os meninos. Espetacular, bacana, né? Muito importante. Também é um momento de reunião, encontro dos líderes, né? Essa liderança ela é muito importante. Um líder, ele nasce, ele é nato, mas você também pode fazer. Então, no caso, os líderes aí caminham junto com a gestão, né? E com os professores. Com a gente, né? Também, Tem que ser, né? Não deixam de ser alunos. Aqui das Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Exato. Todos os anos acontece? Todos os anos acontece. Professor de matemática, a gente faz. E a participação dos alunos? Todos eles participam. Esse momento dessa prova, ele é inserido dentro do dia de aula normal. E aí todos os alunos participam dessas provas. Já fica no calendário escolar até nisso marcado. O tempo integral ele beneficia, né? Porque se fosse no período regular, o aluno fazia questão de não vir, né? Porque sempre vaza. Tem uma prova, não vou fazer não, até mais. Ele está o dia todo com a gente lá. A gente tem um conselho, né, antes. Esse conselho, conselho da escola, ele vem sendo reformulado sempre, né? E é uma criação. Eu lembro que esse conselho foi criado ainda na época de Marilene Matias. Pronto, muito bem. Vamos só dar uma paradinha nas fotos agora e voltar aqui para o nosso bate-papo. A professora Ivânia falou numa coisa bacana, que é justamente a questão do conselho escolar, né? Quando nós falamos do conselho escolar, para quem está em casa, basicamente, o que é o conselho escolar e como ele funciona? Para quem está em casa saber, né, de como funciona essa estrutura do conselho escolar.
Bem, quando a gente começou o conselho, ele era mais assim, tipo você ia olhar o aluno e dizer, o aluno merece tanto, né, nota, né, era mais nota. E depois não, com as mudanças, ele vê com o aluno como um todo, vê as dificuldades dele. Então, depois que faz o pré-conselho, aí tem o conselho com a gente, professor, né, para a gente ver as dificuldades desses alunos, a gestão, quando a gente repassa para ele as dificuldades, o que está acontecendo com aquele aluno, não só na aprendizagem, né, a gente repassa para eles tudo o que acontece, que a gente observa naquele aluno. Então, a direção vai lá, chama os pais, conversam com eles, né, e vê onde podem atuar, tomar providência em relação a esse aluno. Pode ser falta, rendimentos. Aí, por exemplo, no conselho participa o representante dos professores, é isso? Pais, alunos. Os pais. Então, no caso, a comunidade está totalmente inserida no conselho da escola. É isso? Aqueles líderes de sala. Conselho e escola caminham juntos também. Tem que caminhar. Né? Gestão. Sim. Então, no caso, tem o pré-conselho, o conselho e o pós-conselho. E o pós-conselho, né? No caso, o pós-conselho é uma devolutiva da equipe para os alunos, é isso? Porque, na realidade, é como a professora Ivânia falou, né? A gente até dizia-se assim que o conselho era um bingo de nota, um sorteio de notas. Você chegava não era? Leilão de notas. Você chega no final do ano e aí quem passou e quem não passou, vamos dar tantos pontos para esse. Não, o conselho na escola integral, Capitão Morgalvão, ele funciona durante o período, durante o processo. Se a gente deixar para observar a situação daquele aluno num conselho de classe só no final do processo, a gente não tem mais o que fazer. Então ele acontece antes, durante e depois. Para tentar realmente resgatar, ajudar e auxiliar esse aluno no processo educacional, para a gente conseguir um resultado, né? Então vamos voltar lá para as imagens, para a gente fazer a finalização dessas imagens. Vamos lá. Que é uma aula de campo, né? Foi dada lá na rodoviária ali, a gente pode observar. Então é um momento do integral também sair para a rua, né? Ver, conhecer. Aqui na biblioteca também, a reunião do conselho. Nós acabamos de falar. Isso. Né? A mesma coisa, algumas visitas culturais que aconteceram da escola. Mais uma vez esse consenso, né? Essa entrosação com a liderança estudantil, né? Que sempre tem que estar acontecendo, tá certo? Esse ano a gente já tá movimentando lá os líderes de sala, já. E aí, após esse momento de escolha dos líderes de sala, votação, aí a gente vai agora para cima do Grêmio Estudantil, né? Que é extremamente importante na escola integral. Trazer eles para junto. Né? Trazer eles para junto. Baseado no que vocês estão colocando aí, é que nós vamos nós já estamos nos aproximando, né, do final do nosso programa, mas aí nós temos uma fala agora de uma aluna, né, justamente falando para ela o que é a escola em tempo integral. Então vamos só dar uma observadazinha no que ela colocou para nós. Eu sou a aluna Rebeca Dias, da Escola Capitão Morgalvão do primeiro ano. E assim, né, aqui é só uma escola de ensino médio, então não tenho os ensinos fundamentais. Eu sou novata na escola, junto com toda a minha turma. E sinceramente, a escola tem sido maravilhosa, tanto os professores como as matérias. Todos os funcionários tratam a gente muito bem, a gente se sente super acolhido. Tanto pelas semanas que a gente teve, que a gente brincou, fez jogos, inclusive a minha turma, que eu era líder, foi campeã da escola. A gente ganhou em primeiro lugar, ganhou uma sacola cheia de doce. Foi tudo muito maravilhoso. A escola é perfeita, tudo nos mínimos detalhes, desde como os professores nos tratam, desde como a gente gosta do lanche, que é gostoso. É tudo maravilhoso, é uma escola dos sonhos. Eu estudei muito tempo em outras escolas, só que essa escola é maravilhosa, ela já tá no meu coração, eu adoro estudar o dia inteiro. Tem gente que acha difícil, não vai gostar, não vai se adaptar. Eu achei maravilhoso passar o dia inteiro na escola, até porque eu gosto muito de estudar e eu tenho me divertido bastante, tenho entendido. E nesses dias a gente tá fazendo as escolhas das eletivas e tem sido maravilhoso. E é isso, gente. Pra quem não gosta muito ou acha que vai ser difícil entrar numa escola de tempo integral, não é. É maravilhoso, é um sonho. Toda a escola te acolhe. E é isso. E aí, professor Jonathan, o que dizer da exposição dessa aluna, desse, vamos dizer assim, desse sentimento de pertencimento que essa aluna apresentou aí? O que é bacana é que é primeiro ano.
está chegando na escola agora. E chega com toda aquela ansiedade, chega com todas aquelas dúvidas, todo aquele, será que isso vai dar certo? E aí quando chega, que passa aí 2, 3 semanas, já se apropriou do projeto dessa maneira, essa menina está maravilhada, ela foi conquistada pela proposta. Então é a equipe voltada para isso, é a gente esforçando-se cada vez mais para poder conquistar esses alunos, para que eles entrem, assimilem o projeto, porque assim eles vão ter mais condições, né? Chegar ao final do projeto, até o final, com a proposta em mãos do que ela queria agora no início. Professor Luiz Antônio, diante do que foi colocado por essa aluna, né, o seu sentimento de pertencimento, de valorização, de agradecimento, né, por parte da escola, enche nossos olhos, né? Com certeza. E é essa luta que a gente tanto empreende esforço, Johnny e Vânia, que é essa escola que faça sentido para o aluno, essa escola que se conecte com ele, em que ele tenha protagonismo. O ser humano, professor Jair, ele é um agente ativo o tempo todo. Esse aluno é ativo nas estruturas sociais que ele vive, nas instâncias. Por que na escola ele vai ser passivo? Não faz sentido. Então, esse aluno precisa que ele possa se relacionar com o conhecimento de uma forma mais ativa, que a escola coloque ele em ação sem dissolver o currículo e o conteúdo. Porque a gente fica com aquele olho no peixe e olho no gato. Essa menina está aí representando o modelo, né? Ela precisa ter acesso aos capitais culturais, mas ela precisa pegar esse conhecimento e usar para fazer alguma coisa. Criar alguns produtos, ela tem que reelaborar ou criar alguma coisa com que ela aprendeu na sala de aula. Então, nós não somos aqui a favor e nem costumamos aplaudir esse discurso que diz que a aula expositiva está em falência. Eu costumo dizer que a aula expositiva ela continua sendo importante, mas se ela for matéria-prima para você fazer alguma coisa com aquela aula. Se você assistir uma aula, viver assistindo aula e não fizer nada com aquela aula, com certeza você não tem condições de fazer algo maior. Então é necessário ouvir, mas é necessário sentir emoções, socioemocional, que tem no integral, e é necessário fazer, que é colocar a mão na massa e produzir algo com o conhecimento que foi feito. Então, nossa alegria de ver o capitão em ascensão social, eu fico muito feliz porque eu morei nessa comunidade aí, tem uma casa lá dos meus pais. E assim, o capitão, eu tenho uma alegria grande de ver uma escola, e Vânia deu a contribuição dela, depois veio Cristina, depois veio Johnny com Cristina. E eu fico feliz também, Vânia, de vê-la, né, participando, porque muitas vezes um diretor, quando sai da função, ele acaba, muitas vezes até desalinhando, ou tem que sair da escola, porque o clima não fica tão... Que bom que vocês têm maturidade para ver o que o outro fez, para continuar ajudando a quem está chegando e fazer com que essa escola, que é a institucionalidade mais importante, como eu sempre digo quando estou na escola, olha, maior do que a nossa perspectiva pessoal é a instituição que nós estamos aqui para isso. Então, parabéns, é um trabalho muito importante que certamente vai crescer cada vez mais. Que coisa boa, para vocês que estão em casa, esse é o programa Educação em Evidência, mais uma vez um programa que é voltado para que as escolas do nosso município elas possam apresentar aquilo que de melhor elas desenvolvem. E que coisa boa que a gente está falando aqui de educação, né? Um tema muitas vezes, professora, tão desvalorizado por muitos, né? E que esse é o maior exemplo que se fosse para a gente passar aqui 3, 4 horas falando sobre o tema da educação, né? Que abre-se um leque muito grande, não faltaria assunto para a gente. Mas nós vamos ter que parar, não é? O nosso programa de hoje, agradecendo a presença de vocês, certo? Agradecendo a presença do professor Luiz Antônio, do professor Jonathan, hoje gestor da Escola Capitão Mor Galvão, a professora Ivânia, né, ex-gestora, mas que hoje continua, como o professor Luiz Antônio falou, de mãos dadas à gestão, né, tentando possibilitar e buscar o melhor para o desenvolvimento dos nossos alunos. Então, deixar a senhora à vontade para que a senhora dê suas considerações finais para quem está em casa. Não, só tenho a agradecer, né, o convite. Agradecer também a gestão da escola por ter me convidado para vir para esse momento. E eu acho que eu tenho a cara do capitão, eu estou lá há eu tenho 34 anos de estado, já estou há 30 anos no capitão. Né? Então, assim, eu passei por muitos momentos lá na escola, maravilhosos, e continuam acontecendo. Para mim é muito importante. Então, hoje eu vejo o capitão crescer
cada vez mais, né, que a gente tem pessoas aí super importantes na sociedade que já passou pela educação do Capitão Maior Galvão. Inclusive o professor Jonathan, né, foi aluno da escola e meu aluno, olha como eu sou velha. Então é cria da casa. Então, assim, é importante a gente ver que essas pessoas estão crescendo. Então, o Capitão é uma escola que me realiza. Então, eu só tenho a agradecer tanto à escola como ao gestor. Professor Jonathan, meu amigo, muito obrigado, viu, por sua presença. Agradecer a disponibilidade que você teve, né, sempre solícito de estar aqui com a gente. Fique à vontade, meu querido. Professora Ivânia, ela não foi só minha professora, ela foi a professora. Eu gosto de dizer assim, que todos marcaram minha vida, mas eu estou onde eu estou hoje por culpa dela. Ela tem um papel fundamental na minha vida. Que coisa boa, né, Luísa? E ela sabe disso. É um orgulho muito grande estar com ela nessa equipe hoje. Eu li um livro, Ceticismo da Fé. O nome do livro é O Ceticismo da Fé. E lá havia uma carta que foi enviada para um homem chamado Viktor Frankl. Participou dos campos de concentração, ele foi preso lá. E nessa carta, essa mulher, ele psicólogo, ela dizia para ele assim: nós precisamos formar mais estudantes que sejam humanos, e não letrados e entendidos. Porque no campo de concentração, nossos estudantes se formaram em engenharia e construíram câmaras de gás. Nossos estudantes se formaram em medicina e eram os médicos que faziam experiências com a gente. Então, nós formamos estudantes que se apropriaram do conhecimento para fazer o mal. Então, a gente precisa formar estudantes que sejam humanos. A educação integral está aí para isso. É como a gente falou aqui durante todo o diálogo, né? Não é só apropriar o aluno de conhecimento, mas é apropriar o aluno de um projeto de vida que favoreça a vida dele, que favoreça uma sociedade, que beneficie tanto a ele quanto ao próximo. Então é para isso que a gente está batalhando, é isso que a gente quer, é isso que a gente está se esforçando para fazer. E se Deus quiser aí, com muito esforço, mas a gente chega lá, né? Estamos tentando, vamos continuar nessa batalha. Professor Luiz Antônio, fique à vontade, meu querido. Meu querido Jair, agradecer a você por esse convite tão honroso, meu amigo. Parabenizar você por esse programa, pela maneira como você está conduzindo, que certamente outros virão aqui. Agradecer a presença de Ivânia também, de Johnny, que trabalhei com ele, sei do trabalho de Johnny, um cara que tem uma capacidade grande de influenciar esses jovens, essa geração. Ivânia também, hoje está aí dizendo que tem 30 anos, uma experiência consolidada no campo da educação. Eu me sinto feliz, meu amigo. Desejo a você muita sorte, parabenizo a casa, essa estrutura fenomenal. Quer dizer, isso aqui é um serviço público, dando um retorno social para a nossa comunidade. Isso é muito importante. Então, uma casa como essa, com essa estrutura, com essa qualidade. Estou vendo aqui Cláudio, estou vendo Anderson, estou vendo outros aqui, profissionais, gente gabaritada a serviço de um produto de qualidade. Então, parabenizar você, continue e que esse trabalho possa trazer os frutos da escola pública, que é tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigado a vocês pela presença mais uma vez. Dizer para vocês que estão em casa que esse programa tem um objetivo justamente disto, né, de mostrar, de falar a educação pura e simples do jeito que ela é. Basta que a gente valorize ela da maneira que é para ser. Esse é o maior exemplo de que quando se quer, se pode. Próximo programa nós estaremos recebendo a Escola Municipal de Nossa Senhora, e onde nós vamos falar sobre os 80 anos de serviços prestados a essa comunidade. Grande abraço para todo mundo e fique todo mundo com Deus.